E foi ele, o senador Magno Malta, que frente a frente com Rodrigo Pacheco, detonou e mostrou o que de fato está acontecendo no nosso Brasil após o governo Lula e após essas arbitrariedades advindas do ministro do STF, e pediu posicionamento, lembrando um caso que nunca pode ficar esquecido. O povo quer esquecer, mas temos sempre que lembrar o que aconteceu com aquelas pessoas do 8 de janeiro. Aquelas pessoas que estão pegando até 17 anos de prisão, até maiores que crimes hediondos. Enquanto isso, aqueles que cometeram crimes mesmo saem pela porta da frente. Mas Magno Malta não perdoou e pediu posicionamento dele, o presidente da casa. Vejam. Intensificou um pouco em 2015. Em 2016 ela já tinha corpo, em 2017 ela começou a ser ensandecida, em 2008 a perseguição já era tremenda, ele assume o governo, começa a ser atacado a cada 5 minutos e hoje já saiu do governo, é atacado a cada segundo com uma narrativa. Nunca vi e não conheço ninguém que se manteve de pé diante de tanta pedrada, de tanto ataque, de tanta mentira como esse homem. Há de ter um propósito dos mais significativos de Deus, e eu creio, para essa nação, porque é algo que nunca se viu. O mundo não viu, o mundo não verá. E agora, a culpa de tudo que está acontecendo no Brasil, as tragédias, é a mudança do clima. Isso está na moda agora. Isso está na moda. Isso é muito bom fazer uma ONG que trata de questões climáticas, porque você arruma dinheiro internacional, vem dinheiro de tudo que é canto e tal. E tudo que aconteceu na Amazônia, tudo que aconteceu no Brasil, desmatamento que aconteceu em Rondônia, em Roraima, na época dos madeireiros, de tudo assim, lá atrás, a mãe de Bolsonaro não era nem nascida, está tudo na conta dele. Os ecochatos, que tem ONGs, fato é que esse homem, eu estava dentro da UTI, presidente Messias, quando ele foi esfaqueado, dia 6 de setembro, em Juiz de Fora. Eu estava ali, senador Girão, vendo um corpo de um homem desacordado nos braços da morte. E eu fiz uma oração. E me lembro que eu disse na minha oração: Senhor, que a morte não possa tragá-lo. Essa nação não pode ficar órfã. O Senhor levantou ele. E ele vai ficar de pé. Ele ficou de pé. E Deus nos permitiu ver o paraíso durante 4 anos, a despeito de guerras no mundo, a despeito da Covid. Eu vou citar aqui alguém que eu já citei, na frente dele mesmo, e a assessoria deve estar ouvindo. Os prefeitos estão em greve. Terrível isso. O seu estado hoje sustenta 150 mil venezuelanos. Um estado desse tamanho, que não tem nem para os seus. Tem que dividir o prato. Está dividindo o prato para quem não tem mais nem cachorro para comer. Esse país com tanto sofrimento, tanta diversidade, a perseguição em cima desse homem das mais violentas. Vossa Excelência estava na CPI do Covid, Vossa Excelência foi uma voz lá em cima, na defesa do Brasil, na defesa das ações do presidente Bolsonaro, que por mais que Vossa Excelência não queira, Vossa Excelência diz: eu sou independente, eu não sou... Vossa Excelência, para mim, é o mais bolsonarista de todos os bolsonaristas, mais do que eu, mais do que Jorge Seife, porque Vossa Excelência nunca se calou. E eu vejo bolsonarista aí que nadou na onda, na nossa água, está sentado numa cadeira, seja qual for, nas 2 casas, e nunca abriu a boca. O senador Omar Aziz, ele não esconde para ninguém. Mas não foi só isso não, ele também questionou o fato do Brasil estar quebrado. O que o Lula está fazendo com o nosso Brasil? E não poupou nem palavras e nem ninguém. Conhecido por não ter papa na língua, falar o que pensa, doa quem doer. Desta vez em Senado não foi diferente. A raiva, o ódio e o desamor que ele tem pro Bolsonaro. E ele fala aí, fala para mim, falou para mim. Eu não gosto de Bolsonaro, eu desse cara. Mas uma coisa eu assumo e admito: os municípios nunca tiveram tanto dinheiro, e os estados, enquanto Bolsonaro foi presidente.
Eu não quero dizer aos prefeitos, humilhados agora, no momento difícil dos municípios, em que as prefeituras estão fechando, os funcionários públicos então estão entrando na justiça, porque não estão recebendo o salário, fazendo um boletim de ocorrência contra um prefeito, o próprio prefeito sabendo, e também os funcionários sabem que não estão fazendo isso por maldade do prefeito, mas por maldade do governo federal. Se fizer uma soma das viagens, do que foi gasto com Lula e Janja pelo mundo, você fala, é muito dinheiro, mas não dá para resolver o problema. O problema não é resolver o problema com esse dinheiro. O que vale é o gesto. É o presidente dizer, não vou mais viajar, porque o meu povo está sofrendo. O país está quebrado, como se o país está quebrado com tanta anarquia que Janja faz. Eu frequentei o palácio na época do presidente Bolsonaro. Os sofás todos novos, tudo bem cuidado. Não tem uso nenhum, salas muito grandes. Sofá de 60 mil. Ofende uma prefeitura de 10 mil pessoas, uma prefeitura, Messias, de 5 mil pessoas. E que precisa do FPM. Não tem FPM, mas tem 600 milhões para poder emprestar para a Argentina para receber, só quando o morcego do Assange e Saci cruzar as pernas. Tem dinheiro para os ditadores. E vai ter dinheiro mais agora para a JBS. Vai ter dinheiro para a Odebrecht de novo, porque mandaram arquivar os crimes da Odebrecht. Ei, Aras! Aras! O Aras se levantou. Ei! Está errado! O Ministério Público, que é o dono da ação. Bora agir! Pacheco! É o Senado! Chega de ouvir o povo dizer, onde estão vocês, cambada de peso morto? Salário alto, gasolina, assessores, desobedientes. Por que desobedientes? Porque a Constituição diz que é essa casa, num sistema de peso e contrapeso, quem faz o contrapeso é essa casa. Tem 1 minuto e 25. O Lula dá uma entrevista e diz que se Putin vier ao Brasil não será preso. E o jornalista pergunta a ele, como assim? E o tribunal de Haia? Ele disse, eu nem sei se existe esse tribunal. Mamãe me acorde. Então ele não sabe nada sobre Rui Barbosa. Os Estados Unidos não é signatário. Aliás, eu vou estudar mais sobre esse tribunal. Estudar o quê, gente? Esse tribunal, livro não se põe dentro de garrafa. Como é que ele vai estudar? Eu nunca vi livro engarrafado e nem virar na garganta. Vai estudar o quê? Aí depois que o mundo descobre isso, em que ele quer violar a lei internacional, o tribunal de Haia, ele tenta se desculpar. E desculpa de amarelo é comer barro, né, irmão? E não cola. Não cola. Veja onde nós chegamos. Em nada tenho por ganho a minha vida, porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei que vivemos um momento, senador Alessandro, em que parlamentares no Brasil, medem as palavras. Porque eles estão tão amedrontados diante a essa sanha de ativismo judicial no Brasil, que eles se sentem acuados por estar colocando em risco seus mandatos. Respeitando as emoções e a posição de cada um, eu não tenho qualquer temor de risco de mandato, nem a minha vida. Vossa Excelência, senador Alessandro, falou de alguns inflamados de discursos humanos. Essa casa tem uma comissão de direitos humanos. A Câmara tem. Nenhuma delas se movimentaram para visitar, não os 2.000, nem ele. Eu estive, senhor presidente, com a ministra Rosa Weber, e tenho como testemunha o senador Mourão e o senador Marinho. Enquanto o presidente daquela casa, depois do Marinho falar, do Mourão falar, são do Rio Grande do Sul, senador Jorge. Eu disse a ela, ministra, a senhora é presidente dessa casa, e eu lhe peço, vá visitar as mulheres, mas eu lhe peço como mãe, como mulher, estão segregadas, 300 numa ala com 2 banheiros, senador Flávio.
Ela disse, eu vou falar com o ministro Alexandre e vamos ver. Mas eu soube que estão sendo bem tratados, estão tendo alimentação. Mas eu sou testemunha ocular de que a alimentação tem varejeira, tem lava, tem caco de vidro. Não é verdade, ministra? Ela foi no outro dia, acompanhada do ministro Alexandre de Moraes. Lá tinha presa que urinou na roupa, com medo. Elas trataram com educação e tinha que tratar mesmo, porque foi ele que mandou prender. Mas antes de ir embora, Rosa Weber faz um elogio a Alexandre de Moraes e diz, os presos gostam do senhor. Como eu fiquei impressionada, que eles lhe aplaudiram. Não, ministra, era medo. E o medo continua em diversas casas. Na casa de lá, essa casa aqui. Agora o senhor não pode levar essa culpa. O Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. Porque nós senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia, o Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem, que custe o mandato. Para que mandato se eu não posso falar? Para que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar. Para que mandato se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI que eu implorei ao presidente Arthur Maia, ele se escondia, implorei para a relatora, cria comissão, vamos lá nas papudas, pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade, vamos lá, tem assentimento, nada. No dia que saiu, que o Ministério Público mandou soltar ele por falta de prova, e ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias. Isso era o que eles faziam com a Lava Jato. Era a bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas. Eles não foram julgados. Ele morreu sem saber o que fez, senador Flávio. Que conversa é essa? Ah, Magno Malta, eles vão te detonar. Detone! Agora, o povo do Espírito Santo não me mandou para aqui para baixar a cabeça. Eu não estou falando mentira. Um homem só, senador Nelson, não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente do Senado, do Supremo, um livro, ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados, debochando, para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? Ele? Perdeu, mané? Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou, não. Está aqui no meu telefone, se eu tivesse tempo, mas eu vou ter tempo uma outra hora, senador Jorge. Debochando. Eles continuam debochando. Até que dia esse inquérito? Eu dizia que era um inquérito, era um estômago de elefante, mas não. É um estômago de baleia. É um estômago de baleia. Aliás, as baleias têm que achar o endereço dela, fazer um requerimento convocando para ela vir depor aqui, para ela poder fazer uma delação premiada, dizendo o que Bolsonaro importunou ela. Senhor presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda a consciência e respeito que lhe tenho, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes, vai cobrar do senhor. Eu quero desafiar mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, me dirijo ao nobre juiz. Vossa Excelência foi sabatinado nessa casa, foi votado nesse plenário. E aqui saiu com o título de guardião da Constituição. Não aconteceu, o Elon Musk não fez nada demais, a não ser lhe perguntar, por que está fazendo isso? Isso com o quê? Com a Constituição? A Constituição brasileira reza que não há crime de opinião. A minha opinião, no assunto que citei aqui, por exemplo, é que um indivíduo que mata uma mãe de família, ou um pai de família, ele tinha que ter prisão perpétua. Alguém pode discordar da minha opinião. Tem gente que fala que não, que tinha que ter pena de morte. Eu discordo dessa opinião. Ao discordar de uma opinião ou de outra, senador, presidente, senador Rodrigo, jovem Rodrigo, eu estou cometendo um crime? Crime de opinião? Eu estou cometendo um crime, senador Cleitinho?
opinião é que o povo de Minas errou quando elegeu um petista para o governo. É minha opinião. Se eu perguntar para um petista, ele diz que sua opinião está errada. A minha opinião é que o povo acertou. Qual de nós dois cometeu um crime? E vocês, concordam ou não concordam com as declarações dele, Magno Malta? Realmente não podemos esquecer esse caso, então já compartilha muito esse vídeo, porque eles querem que a gente esqueça o que aconteceu no 8 de janeiro, esqueça tudo o que aconteceu com aquelas pessoas, de que forma eles foram acusados, sem nem ao menos ter prova, porque as imagens, nós sabemos, foram apagadas, né? Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês compartilhar, curtir, comentar, porque de alguma maneira eles não estão fazendo o alcance do nosso vídeo. A gente já sabe, né? Tentando boicotar a política de direita no Brasil. Então compartilha no seu grupo de WhatsApp com os seus amigos, porque juntos seremos muito mais fortes. Folha Conservadora vai ficando por aqui. Até um próximo vídeo.